Mais uma? Não, tá. Uma só já é mais suficiente. Boa noite, irmãos. Cada vez que eu venho aqui, tem uma novidade. Cada vez que eu venho aqui, agora tem aguinha com gás pro pregador. Deus, nem na PIB tem esse privilégio. Deus abençoe os irmãos, viu? Cada vez que eu venho aqui também, eu vejo que a igreja tem crescido em estrutura, crescido em membresia. Cada vez que eu vejo aqui, eu vejo rostos novos que porventura não tinha visto em outras ocasiões, né? Então é um sinal que a igreja está crescendo, que a igreja está buscando, que a igreja está cada vez mais evoluindo. Isso é bênção demais. A gente ora, com certeza os irmãos estão nas nossas orações durante a semana, durante o dia a dia aí, tá bom? Gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 8. Vamos fazer a leitura do verso 5 até o verso 13. Hoje eu estou até um pouco sem voz, porque eu passei final de semana no retiro dos adolescentes da igreja lá. Então, sabe como que é adolescente, né? Tem que ficar o tempo todo cuidando, zelando, então vai dormir tarde da noite, volta e meia tem que dar uns berros, então a gente dá uma debilitada na voz. Amém, irmãos? Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com homens debaixo do meu comando. Digo a um: vai, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém, amados? O contexto dessa passagem, amados, se dá em Cafarnaum. Logo depois de Jesus proferir o conhecido Sermão do Monte, ele que começa no capítulo 5 de Mateus e termina no capítulo 7, sendo esse o maior sermão registrado de Jesus nos evangelhos, onde ele mesmo diz que ele não veio revogar a lei, mas sim trazer, cumpri-la e trazer o entendimento correto acerca da lei, né? O objetivo do nosso Senhor ao proferir o Sermão do Monte era trazer luz, a verdadeira compreensão do que era o reino dos céus e tudo que Deus tinha revelado nos escritos da lei e os profetas. Nesse sermão, ele ataca a compreensão de cumprimento externo da lei e a hipocrisia dos judeus na sua vida cotidiana. No início do capítulo 8, capítulo que lemos, ele vai em direção a Cafarnaum. Uma multidão o seguia, e ele cura um leproso, inclusive tocando, E logo em seguida, a partir do verso 5, adentramos no texto que nós lemos. No verso 5, nessa chegada a Cafarnaum, vem a ele um centurião romano. Mateus, no seu evangelho, relata que esse centurião procurou Jesus. Mas se olharmos o texto paralelo, que pode ser encontrado no evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 1, que narra esse mesmo acontecimento, os evangelhos têm os relatos, óticas diferentes acerca do mesmo relato, diz que ele enviou servos. O centurião não teria ido presencialmente, ele enviou servos ou emissários para entregar essa causa a Jesus. Isso pode, amados, confundir alguns,
e dar munição para os mal intencionados, né, alguns grupos, de pôr em dúvida a fidelidade das Escrituras, a fidelidade do relato bíblico, mas não é nada que seja muito difícil de explicar. Quando alguém muito importante enviava servos para dar uma mensagem, era como se fosse o próprio falando, como se fosse a própria autoridade em pessoa. E como o relato de Mateus é mais curto, com poucos detalhes, destinado a outro público, né, ao não que o público de Lucas, né, que é os gentios, ele não se atém a muitas minúcias. O texto é mais corrido, é mais dinâmico, mais prático. Ele vai e já narra o acontecimento sem dar muitos detalhes, né? Enquanto o Evangelho de Lucas ele é mais detalhado, então conta com bem mais detalhes. Por isso essa aparente diferença. Mas são tão somente perspectivas diferentes do mesmo evento, que não desabonam em nada o texto ou a narrativa em si. Ainda sobre o verso 5, um centurião romano era um oficial militar que comandava uma centúria. Muita gente escuta falar sobre reis e imperadores, e a gente acaba não tendo a dimensão correta do que era um centurião, né? Do que é o centurião, a gente tem como se fosse somente eu falo porque a minha compreensão acerca do que era um centurião há um tempo atrás, antes de adentrar o assunto, era de que ele seria ali um soldado e tal, alguém que tivesse algum poder, mas não alguém tão importante assim, né? Um centurião, ele era um soldado romano, oficial militar que comandava uma centúria, uma unidade de cerca de 80 a 100 soldados, sendo responsável pela disciplina, instrução e liderança dentro de uma legião. O centurião, ele ocupava uma posição intermediária na hierarquia militar. Era considerada a espinha dorsal da legião, pois garantia que as ordens fossem cumpridas com rapidez e precisão. Sua autoridade equivalia, né, nos termos modernos, nos exércitos de hoje, a de um capitão. Comandava organizando formações e estratégias em batalha. Deveria manter a disciplina e treinamento. Supervisionava exercícios, punições e recompensas. Ele tinha também que cuidar, né, do bem-estar da tropa, cuidar da moral e da logística básica, provendo, né, alimentação, provendo roupas, provendo sandálias, provendo capacetes, armaduras, né, alimentação e descanso. No âmbito político dos territórios conquistados, né, pelo Império Romano, pelo grandioso Império Romano na época, deveria fazer uma administração local. Ele também poderia garantir a ordem pública e também recolher impostos. Os centuriões eram escolhidos por sua experiência, coragem e capacidade de liderança. Tinham um grande prestígio social e podiam acumular riquezas e influência política. Muitos eram veteranos, vencedores, guerreiros em batalhas que tinham se destacado, né, com atos de coragem em combate. Então eles tinham bastante capital político, eles tinham bastante moral frente ao Império Romano, ao cidadão romano, né? Então, amados, um centurião romano era alguém muito bem visto pelo seu povo, pelos romanos. Era um representante do imperador, alguém que tinha um grande prestígio, mas que muito provavelmente não era bem visto pelo povo dominado, porque ele era responsável por manter a ordem e manter a autoridade romana. E quando o povo de Israel os via, deveria soar na mente de um israelita, de um hebreu, como um lembrete, como ao povo de Israel, de que ele estava cativo, de que eles não eram independentes, de que aquele povo pertencia a outro que o dominava, que aquele povo estava sob juízo do Senhor. Como os irmãos bem sabem, todas as vezes que Deus quis trazer juízo sobre o povo de Israel, depois que eles estiveram na terra estabelecida, o povo trazia outros povos para dominar, para subjugar o povo de Israel. Só que esse centurião, em particular, ele era diferenciado dessa lógica, né? Ao contrário da lógica, ele tinha o prestígio entre os judeus também, entre esses judeus também.
Ele era bem quisto no meio do povo de Deus. Se olharmos o relato de Lucas, que é o texto paralelo a esse, né, nos versos 4 e 5, diz que os que os representaram, né, aqueles que esse centurião enviou a Jesus, eles eram dos judeus, eles eram autoridades religiosas dos judeus, e disseram a Jesus assim: esse homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Então esse centurião, ele estava a par do povo de Deus, ele tinha boa convivência ali, talvez tivesse anos já vivendo no meio do povo de Israel, e já conhecesse já o povo de Deus. Ele sabia que Israel esperava por um Messias, que Deus, o Deus de Israel, era poderoso e digno de louvor e com muita autoridade. Outra particularidade desse centurião é que ele era um homem bondoso. Apesar de ser descrente, ele era um homem bondoso. Apesar de pertencer ao exército inimigo, apesar de ser uma autoridade do exército inimigo e dominador, ele era um homem de coração bom aos âmbitos, assim, aos moldes, né, do que se espera da sociedade. Porque ele estava cuidando desse servo dele. Um servo, na antiguidade, não passava de uma ferramenta, de mão de obra, de alguém cujo valor era tão somente o próprio trabalho que ele executava. E quando a gente tem uma ferramenta e ela se estraga, ela acaba a utilidade dela, o que a gente faz? Muito provavelmente a gente descarta, compra outra, substitui, né? Qualquer homem na posição dele faria isso com esse servo. Não tinha porquê ele se compadecer desse servo e procurar soluções para o problema desse servo. Qualquer outra pessoa, qualquer outra autoridade descartaria esse servo, pegaria outro, promoveria outro. Ele tinha 80 a 100 à sua disposição. Mas esse centurião não agiu assim. Ele estava cuidando desse servo pessoalmente. Tanto que ele falou que o servo estava na casa dele e o servo estava acamado. Ele estava buscando soluções, tratamentos, sofrendo com a dor dele, se compadecendo do seu servo, tentando fazer de tudo para que tivesse ao seu alcance para mitigar o problema desse servo. Tem gente, amados, no mundão aí, que é capaz de demonstrar até mais compaixão que muitos que julgam ser servos e filhos de Deus. Esse centurião era como aqueles que conhecemos que são pessoas boas, não fazem mal para ninguém, e por vezes falamos assim: esse fulano aqui é muito gente boa, só falta ser crente, é tão gente boa que só falta ser crente. E existem, amados, muitas pessoas assim no mundo. Existem pessoas capazes de demonstrar compaixão, cuidado, zelo, e nós devemos ter essas pessoas por perto e apontar para Jesus. Demonstrar que aquela benevolência que ela pratica, mesmo sem saber quem plantou, quem semeou aquela benevolência no coração dela, tem uma fonte, que é muito fruto dessa graça comum de Deus, dessa revelação geral de Deus. Pois todo ato de bondade é um poderoso testemunho do poder de Deus, ainda que venha de uma pessoa descrente. O nosso Deus, ele governa e tem o mundo todo debaixo do seu poder. Todo ser humano nasce com uma fagulha e uma necessidade de Deus intrínseca nele, que o leva a ter algum senso de justiça, de certo e errado. Muitas vezes Deus usa essas pessoas, capacita essas pessoas desconhecidas da gente, para nos atender em momentos oportunos, em momentos que a gente precisa, às vezes pessoas que a gente nem conhece. E a pessoa é descrente, a pessoa não é crente. O problema, amados, é que o pecado em que nascemos turva a nossa visão e não devotamos esse bem a Deus. Não enxergamos que todo o bem, que qualquer bem que o ser humano é capaz de fazer, só é possível por conta do bem e do amor que Deus concede que andemos. E que nós, que conhecemos a Cristo, não somos melhores que esses que buscam fazer a vontade de Deus, ainda que não reconheçam, que não tenham essa convicção de que eles estão fazendo a vontade de Deus. Nós, na verdade, somos privilegiados, porque Deus escolheu revelar-se a nós. Se nós estamos aqui hoje,
dedicados em cultuar ao Senhor, dedicados em entregar um culto aceitável, uma oferta de aroma suave ao Senhor, somos privilegiados porque Deus escolheu a nós, escolheu dar o entendimento da sua graça e misericórdia. E por isso somos salvos. Não por uma compreensão, não porque a gente entendeu, ou por uma virtude nossa, interna, capaz de fazer algum bem por conta própria, mas sim porque tivemos a graça de sermos resgatados por Cristo e termos nossos olhos e coração abertos para essa realidade, de que sem Deus não teríamos a capacidade jamais de praticar atos de justiça, pelo menos não com a motivação sincera e verdadeira. Ou seja, nós temos capacidade de fazer o bem. O ímpio, a pessoa que não conhece a Cristo, ela tem capacidade de fazer o bem também. Às vezes usamos essa capacidade de fazer o bem, às vezes o ímpio usa essa capacidade de fazer o bem. Todas as vezes que nós ou eles usamos essa capacidade de fazer o bem, estamos debaixo do domínio e controle do Senhor. Todas as vezes fomos capacitados. A diferença é que nós temos essa compreensão de que esse bem não vem de nós. Esse bem não pertence a nós. Que por nós mesmos só somos capazes de fazer maldade, só somos capazes de fazer aquilo que nos apraz, aquilo que nos dá vontade de fazer. E até às vezes as boas ações que podemos vir a fazer, são por conta da mancha do pecado, fazemos, mas não com a motivação correta. Compreende? Percebam, amados, que logo mais aqui, quando Jesus sinaliza para ele que ele irá à sua casa e curar o seu servo, ele demonstra que reconhece justamente isso. Ele teve o entendimento que nós também devemos ter, de que Deus é a autoridade. Jesus, aquele que estava diante dele, ou aquele ao qual os servos dele tinham ido levar o recado, aquele era a verdadeira autoridade sobre o universo. Que a benesse que ele procurava fazer ao seu servo não estava debaixo de um entendimento humano, não era virtude dele, não era porque ele era bonzinho e merecia. Vejamos o verso 8, vamos ler. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Justamente porque ele se considera indigno de receber Jesus, o Cristo, o Verbo encarnado na sua casa, ele entende que a autoridade de Jesus era sobre tudo que existe e se coloca de maneira humilde diante daquele que verdadeiramente é o Criador do universo. E isso, amados, é o que habilitou ele e habilita nós a sermos salvos. Nos despir de toda a percepção de dignidade que podemos imaginar ter, toda a arrogância de acharmos que merecemos algo. Quando lemos lá o relato de Lucas, o texto paralelo que eu mencionei anteriormente, olha a abordagem que os líderes religiosos que foram emissários, líderes religiosos judeus, que foram emissários do centurião nos versos 4 e 5. Vejamos, esse homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação, não porque ele é um ser humano, imagem e semelhança de Deus, mas porque ele ama a nossa nação e nos construiu uma sinagoga. Entende? Até aqueles que deveriam ser do povo do Senhor, que deveriam reconhecer de primeira o Messias, o Cristo, o Salvador, não o fazem. E chegam pedindo a cura para o servo de Deus, do servo, do centurião, para Jesus, na base da carteirada, na base de uma relação de me ajuda que eu te ajudo. Como quem diz assim, ele fez uma sinagoga pelo seu povo, Deus. Agora faça a cura, realize a cura pelo servo dele. Como se o Senhor tivesse uma obrigação de fazer. E Jesus faria, porque ele prometeu ao centurião que faria, mesmo antes do centurião demonstrar que ele era indigno de ter Jesus em sua casa. Porque Jesus é misericordioso e ele opera sinais e maravilhas, apesar de nós. Ele curaria o servo, como muitas vezes ele faz, até pelo ímpio que ora a ele, só no momento da aflição, como ele faz quando a sua igreja, quando nós, quando vocês intercedem por algum descrente que está precisando. Mas a esses, meus queridos, eles só é admitido para eles uma cura física, não a cura definitiva, a cura da alma, a salvação. Esse texto, amados,
vai completamente de encontro, ou seja, vai contra, né, a qualquer noção de relação, de trocas com o Senhor, de barganhas, de promessas a Deus, tendo em vista que jamais poderíamos pagar o preço impagável do sacrifício de Jesus na cruz. O centurião pediu uma palavra ao verbo. Ainda sobre o verso 8 e 9, note, amados, que o centurião pede para Jesus uma palavra. Ele não poderia estar mais certo e desejar coisa melhor. Ele desejava uma palavra daquele que é o verbo de João 1. Ele desejou uma palavra daquele que através da palavra criou o universo, que através da palavra chamou o patriarca Abraão da terra de Ur, daquele que através da palavra realizou milagres e maravilhas, que através da palavra demonstrou poder sobre as falsas divindades no mundo antigo. O centurião deseja uma palavra daquele que proveu de maneira milagrosa salvação para o povo hebreu, livrando-os do anjo da morte, ordenando através da palavra que passassem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Ele deseja uma palavra daquele que entregou a Moisés as tábuas da lei e guiou o seu povo através da palavra por toda a história de Israel. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que tudo foi feito por meio da palavra. E João 1 nos revela quem é essa palavra por meio da qual tudo se faz e tudo se fez. No verso 10, amados, veja que a partir daqui ele consegue atrair a admiração de Jesus, porque o Senhor viu nele humildade para reconhecer-se indigno de ter o Senhor em sua casa, o reconhecimento da autoridade de Jesus e a fé para receber a cura e a salvação. E esse verso 10, amados, deve ficar ecoando nos nossos corações, tendo toda a nossa atenção e reflexão diária. Triste coisa, amados, é o Senhor, o Deus da nossa salvação, entrar em nossas reuniões e constatar que alguém de fora do povo dele tem mais fé, demonstra mais graça do que alguém que julga estar servindo dentro do reino do Senhor. Isso é sempre motivado, amados, no nosso coração, por um relaxamento, uma tranquilidade em relação ao reino de Deus, por um costume, por uma falta de deslumbre com os milagres diários de Deus. Quando nós nos convertemos, sempre todo novo convertido tem uma fé pujante. Geralmente o novo convertido é o que mais converte. Primeiro, porque ele está próximo ainda das pessoas do mundo. Então, ele tem mais acesso a pessoas que muitas vezes a gente se afasta, porque são pessoas que não professam a mesma fé que a gente costuma a ficar com mais relacionamentos dentro da igreja e tudo mais. E o novo convertido, ele ainda tem muito acesso a essas pessoas. Então, geralmente, o novo convertido é quem mais traz novos convertidos. Porque o novo convertido, ele tem uma necessidade muito grande de falar, uma necessidade muito grande de demonstrar, uma necessidade muito grande de testemunhar daquela fé, daquele milagre da salvação que aconteceu com ele. Mas com o passar do tempo, nós vamos nos acostumando com o culto, vamos nos acostumando com a pregação. Aquela palavra que nos confrontava, já não confronta mais. Aquela vida rendida e buscando a face do Senhor, já não é mais tão presente assim. E vamos perdendo a reverência, o temor, o zelo, não com a religião. Com essa a gente está bem relacionado. Com a religião, com as práticas religiosas, muitas vezes a gente continua bem relacionado. Mas com o Evangelho de Cristo mesmo, que é sobre toda a religião, e aqui eu não quero demonizar, nem criminalizar a palavra religião. Muito nos nossos tempos, em alguns púlpitos, as pessoas falam contra a palavra religião. E a palavra religião nada mais é do que o ato de religar-se com Deus. A religião não é má. O que é mal é a falsa religião, baseada em práticas, baseada somente em obras externas. Irmãos, para aqueles que tiveram o contato com o Verbo e foram transformados por ele,
o reino de Deus não é algo vindouro. O reino de Deus começa aqui. E o reino de Deus está presente. Não fomos chamados para ser mais um vivente na terra. Somos chamados para fazer a diferença. E também desfrutar dessa paz do Senhor, do seu cuidado, do seu amor, de uma vida abundante por meio dele, que muitas vezes não vivemos porque deixamos de esfriar aquele primeiro amor que tínhamos quando nos convertemos. A gente deixa de agradecer a Deus pelo ar que a gente respira, porque a gente acordou mais um dia. Amados, tudo isso é milagre do Senhor. Tudo isso é dádiva de Deus. A palavra vai dizer que a causa de não sermos consumidos é porque as misericórdias do nosso Deus se renovam a cada manhã. Todos os dias, hoje de manhã, quando raiou o sol, as misericórdias do Senhor se renovaram em nossas vidas. Isso é milagre. Isso é milagre. Estarmos aqui reunidos nessa comunhão é milagre. Estarmos respirando, estarmos com saúde, podendo interceder, como vi a irmã orando por uma causa de uma irmã que está, de alguns irmãos que estão adoentados, é dádiva. É milagre do nosso Senhor Jesus. Nesse momento, amados, pode estar passando na mente de alguns irmãos, no coração de alguns irmãos, realmente eu preciso mudar de vida, abandonar alguns pecados, preciso orar mais, jejuar, preciso fazer mais devocionais, preciso ler mais as Escrituras, preciso ser mais afetivo com os irmãos, assim como eu era quando eu era novo convertido, quando eu recém adentrei pelas portas do Evangelho, pelas portas do reino de Deus. Percebe que tudo isso que eu mencionei, todas essas práticas que eu mencionei, são ações práticas, são coisas a se fazer para buscar a Deus. Mas não podemos fazer isso como um fim em si mesmo, como um cumprir tabela. Não é isso que Deus espera de nós, amados. Tudo isso é positivo e Deus deseja que nós façamos, nós jejuemos, que nós oramos, que nós abandonamos os pecados, que nós demos testemunho, a respeito do Senhor através das práticas. Mas essas coisas virão automaticamente a partir do momento que tivermos um coração derramado na presença do Senhor, ansioso por estar na presença do Senhor e tão somente, como se fosse tão somente a presença do Senhor. Um coração consciente da plena necessidade de Cristo em nossas vidas. Um coração disposto a obedecer por causa de quem é Deus. Não somente por aquilo que Ele faz, mas pelo reconhecimento de que Ele é o Verbo encarnado de João 1, de 1 a 18, que vai dizer assim, amados. Quem quiser abrir, pode ficar à vontade. Eu vou ler aqui. No princípio era aquele que é a palavra, que estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Surgiu um homem, enviado por Deus, chamado João Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, João Batista não era luz, mas ele veio como testemunha da luz, testemunha do Verbo, testemunha daquele que é a palavra, testemunha de Cristo. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. Como que
Alguns grupos religiosos, Testemunho de Jeová, vão dizer que ele não era unigênito, que ele não era filho de Deus, que ele não era o próprio Deus, que ele não era uma das pessoas da Trindade. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Deus tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Quero até repetir essa parte B do verso 17. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai tornou conhecido. Esse, meus queridos, era quem estava diante daquele centurião. Concluindo, amados, o centurião nos mostra que não é sobre barganha, mas sobre fé genuína. Ele não pediu presença física, ele pediu uma palavra, somente uma palavra. Jesus se admirou da fé dele e hoje nos chama para viver essa mesma fé. Eu gostaria de deixar 3 aspectos para a reflexão dos irmãos. Reacenda a sua fé. Não viva de lembranças do primeiro amor, mas mantenha a chama acesa. A fé não pode se tornar rotina, ela precisa ser viva, ousada, confiante. Decida hoje, se alguém estiver fraco na fé, que decida hoje, essa noite, buscar ao Senhor com intensidade, como no início da caminhada. Segundo, reconheça a autoridade de Cristo. O centurião entendeu que Jesus tinha poder absoluto sobre todo o universo, mesmo à distância. Reconhecer a autoridade de Cristo é viver em confiança, obediência e reverência. Submeta sua vida, seus planos, suas lutas à palavra de Jesus, porque uma palavra dele muda tudo. E terceiro, que vivamos como um cidadão do reino. O reino de Deus não é apenas futuro, ele está presente em nós. Somos chamados, amados, para fazer a diferença nesse mundo, mesmo em meio às dificuldades. Que possamos assumir a nossa identidade como filhos de Deus e viver com propósito, paz e esperança. Amados, se um centurião romano conseguiu surpreender a Jesus com a sua fé, quanto mais nós, que fomos alcançados, que temos compreensão, que temos a revelação do Senhor nas nossas mãos, que fomos alcançados pela graça, devemos viver em confiança e reverência. Que nós não deixemos para amanhã. Hoje é o dia de reacender a chama, reconhecer a autoridade de Cristo e viver como cidadãos do reino. Irmãos, o reino de Deus já chegou e nós somos parte dele. Vamos viver como quem crê no verbo, como quem espera somente uma palavra, como quem já possui e somente aguarda a vitória em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?